Olá, pessoal. Bom dia. Vamos começar aqui o segundo dia do Congresso Brasil 2030. Simultaneamente está ocorrendo aqui a mesa Gestão, Cidades Inteligentes e Sustentabilidade e a mesa Brasil Desenvolvido, né? Aqui hoje a gente vai contar com presença de pessoas que eu considero alguns dos mais importantes membros dessas agendas, seja aqui no governo do Distrito Federal, na agenda municipalista e até a Lívia numa agenda global, né? Então, convido aqui para a mesa a Liane Lemos, secretária de Planejamento do governo do GDF, Gilberto Perry, da Frente Nacional de Prefeitos, secretário executivo, e Lívia Maria Nogueira, do PNUD. É isso, para quem não entendeu, ontem teve algumas mesas com menos mulheres, no final do dia a gente conseguiu empatar o jogo, e aqui estamos empatados. Então, eu não sei se lá na mesa de cima está acontecendo isso, mas a gente aqui vai tentando contribuir aí para cada vez mais o empoderamento e o reconhecimento da importância das mulheres na sociedade. Eu vou passar aqui a palavra. Alguém quer ser primeiro? Se coloca... Como é que está a apresentação primeiro aí? Tá, vou passar para você, então, porque a apresentação sua já está ali. Tá? Então, nós vamos começar com a agenda global, né? E como é que isso impacta nas cidades. Lívia... 15 minutos. Bom dia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar com essa mesa tão, como o André colocou, tão representativa e importante. E eu agradeço o pessoal que está aqui pela manhã, nessa manhã chuvosa, pelo interesse do tema. O que eu vou estar fazendo aqui hoje, tem 15 minutos, né? Então, controlarem o tempo. Dentro da pauta da nossa mesa, que é trabalhar com cidades, está trazendo um pouco a pauta que o PNUD, que é onde eu estou trabalhando agora, puxa, trazer os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a relação que isso tem para as cidades. Tá? Então, esse é um pouco o objetivo da minha fala, que é o processo que a gente chama de localização dos ODS. Então, como vocês já devem saber, em 2015 foi assinado a Agenda 2030, que é um grande documento que vocês podem... Ali é o nome formal da criança, vocês podem entrar na internet, e é um grande documento onde existem vários compromissos para que o planeta, em 2030, chegue a um nível maior de desenvolvimento. Isso surgiu porque vocês já devem conhecer que em 2000, foi assinado o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, que são os ODM, que gerou uma pauta internacional por 15 anos, que eram 8 objetivos que os países deveriam cumprir. A partir de críticas que houveram aos 8 ODM, houve todo um processo que tentou trabalhar em cima dessas críticas. Ou seja, os ODMs foram criticados, primeiro, porque eles não foram montados de uma maneira participativa, então os ODS foram criados de uma maneira participativa. Houveram encontros com acadêmicos, várias pesquisas online com sociedade civil, discussões com vários países, e teve uma outra crítica muito contundente aos ODM, que vinculava esses objetivos somente a países em desenvolvimento, países do Sul. Os ODS, eles vão além. Então, os ODS, eles comprometem também países desenvolvidos, os países do Norte. Então, rapidamente, os ODS, eles estão estampados na Agenda 2030. A Agenda 2030, ela tenta incluir tanto a perspectiva de desenvolvimento do ponto de vista social, do ponto de vista econômico e também do ponto de vista ambiental.
Então, ele tenta ter uma visão holística de desenvolvimento. Para isso, essa Agenda 2030 ela traz um conjunto de princípios, por exemplo, de não deixar ninguém para trás, que é um pouco um slogan que a gente utiliza muito nas Nações Unidas, que é tentar trabalhar além das médias, tentar identificar os excluídos das médias e com a lógica de não deixar ninguém para trás, justamente tentar visualizar e trabalhar com esses excluídos, os mais vulneráveis. Então, tem esse conjunto de princípios, tem um mecanismo para implementação, ele puxa muito a questão da revisão e do acompanhamento, que era uma crítica que se tinha aos ODM, então agora a Agenda 2030 ela traz a necessidade de trabalhar-se com os países para desenvolver um sistema de monitoramento desses ODS e de criar-se dados para que a gente possa acompanhar o cumprimento desses ODS. E os ODS em si, na verdade, é aquele triângulozinho do meio, que é o quadro de resultados. Então, a Agenda 2030 engloba princípios, meios de implementação, mecanismos de monitoramento e o quadro de resultados, que é a tabelinha com quais objetivos que a gente tem que cumprir, são os 17 ODS. Que são esses? Então, a gente tem muitos, muito parecidos com os ODM, mas a gente vai além. Então, os ODM eram 8, os ODS são 17. Então, eu vou ler rapidamente, que eu acho que vocês já conhecem, mas só para a gente ter a mesma base para seguir a apresentação. Então, tem um objetivo vinculado à erradicação da pobreza, redução à questão da fome zero, agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e sustentável e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução de desigualdades, cidades sustentáveis, que é onde a gente entra muito a pauta desse nosso encontro aqui hoje, dessa nossa mesa, consumo e produção responsável, ação contra a mudança global climática, vida na água, vida terrestre, paz e justiça e parcerias. Então, vocês podem observar que nesse conjunto de 17 ODS, existem vários elementos aqui que a gente vincula, como eu comentei, países desenvolvidos, na produção, na necessidade de gerar parcerias, na necessidade de se pensar a questão do consumo. Então, esse é o ambiente que a gente tem de consenso global, o mundo que a gente quer até 2030. Então, esses 17 ODS, como eles são fruto de toda essa discussão, vinculados a cada um dos 17 ODS, você tem um conjunto de metas. Então, para cada um dos objetivos dos 17, você tem, às vezes, de 3 a 5, 6 metas, e vinculadas a essas metas, você tem um conjunto de indicadores. Então, como eu comentei com vocês, na Agenda 2030, essa necessidade de fazer o monitoramento, a gente procura trabalhar. Um dos princípios que estão expostos na Agenda 2030 é que os países eles tragam, então, objetivos, metas e indicadores e tentam trazer isso para a realidade do país. Então, cada país tente adaptar este marco para a realidade do país. Então, hoje em dia, o Brasil, via IBGE, ele participa de um grupo global, é a instituição que representa a América Latina, onde a gente está discutindo quais são os indicadores que o mundo tem que ter para acompanhar essas metas. E, além disso, a gente procura trazer essa discussão que a gente está fazendo no PNUD de como trazer isso para a realidade brasileira. Então, por exemplo, você tem alguns compromissos de igualdade de gênero e raça, e, por exemplo, você comenta muito da questão dos quilombolas. Então, como é que você mede isso? Você tem dado? Questão de agricultura sustentável. Então, vamos tentar puxar o censo agrícola. Você tem dado? Qual que é a periodicidade disso? Então, hoje em dia, você tenta basear essa coleta de dados em dados oficiais. Mas existem muitos indicadores e muitas metas que você não tem dados oficiais ainda, que você tem que criar esses dados. E por isso que a gente traz um pouco essa pauta para municípios agora. Então, vamos pensar o seguinte, eu dei para vocês o marco global e vamos pensar agora por que está sendo trazido esse tema para a mesa que a gente está falando de cidades. Porque acontece o seguinte, é na cidade onde a política pública é feita. Então, se você quer impactar e quer ter um resultado global, um resultado de países, você tem que trabalhar com os municípios, para que isso trabalhe desde o local e você impacte numa realidade nacional. Então, os ODS, esse conjunto de 17 objetivos, eles ajudam, então, ajudam os municípios para que possam planejar a sua política pública local para justamente poder ir impactando e melhorando o município e assim você impacta a nível nacional.
Então, como eu comentei, os ODS eles acabam sendo ferramentas de planejamento. O Brasil assinou a Agenda 2030, mas a Agenda 2030, esse documento internacional que estabelece os ODS, ele não é vinculante. Então, ele não pune o país. Ele é uma agenda de compromisso. Então, ela pode servir, o que a gente traz, então, é como trazer esse arcabouço de objetivos, metas, indicadores a seguir, como trazer isso para ajudar o município, o prefeito, a pensar o que ele pode fazer a nível local. Então, como eu comentei, esse processo a gente chama de localização. Então, lendo rapidamente, é a forma como os governos locais e regionais podem apoiar a realização dos ODS, de baixo para cima. Quanto à forma como os ODS também eles servem para fornecer um arcabouço para essa política de desenvolvimento local elaborada pelo Executivo e Legislativo local. Alguns elementos que a gente traz aqui que estão naqueles princípios da Agenda ODS. Esse processo de localização, nós como PNUD defendemos, e isso também está na Agenda 2030, a importância da participação de vários stakeholders locais, quer dizer, que seja um processo não só do Executivo, mas envolvendo também Legislativo, ONGs locais, setor privado local, que nesse processo você tenha prazos estabelecidos para cumprir com esses ODS, você pense quais parcerias e quais recursos você vai ter para implementar isso, a necessidade de dados, então a necessidade aqui de ajudar os prefeitos dos municípios a ter um levantamento de dados, que isso acontece muito com a política pública local, você exerce, você tem que executar, mas falta informação para você poder planejar, faltam esses dados. Então, o trabalho um pouco nosso do PNUD de apoiar isso, enfim, integrando todo esse conjunto nos planos e políticas locais e a gente ajudando no acompanhamento disso. Então, brevemente, os ODS e suas 169 metas e centenas de indicadores vinculados a cada uma delas, eles ajudariam, então, na agenda local, entrando nessa linha de plano de desenvolvimento de médio prazo. Ele dá esse horizonte até 2030. O município, então, ele pega esse horizonte, ele pode isso ajudar nesse plano, no plano plurianual, nessa agenda que ele tem no curto prazo da gestão, e trazendo isso para repensar esse plano do PPA e nas políticas e estratégias setoriais. Isso refletindo, então, no planejamento e orçamento anual. Isso é um pouco vinculando com o PPA, que eu não vou entrar aqui, está com pouco tempo. E o nosso trabalho como PNUD seria justamente ajudar, então, os municípios a trazer os ODS de maneira transversal para as políticas do município, acelerando e vinculando com as políticas públicas locais. Dessa maneira, a gente trabalharia com conscientização pública, envolvimento de stakeholders, revisão dos planos e PPA, ajudando a trazer isso para o PPA, para o orçamento, fazendo o acompanhamento e depois a avaliação do alcance disso, ajudando nesse processo. Ok? Então, trabalhando de maneira integrada. Pode passar que eu tenho só 5 minutos. Trabalhando isso de maneira integrada. E aí o PNUD, então, ele ajudaria nesse processo. A gente, então, tem um conjunto de informações que eu vou passar rapidamente para vocês, que a gente pode ajudar nesse levantamento de informação e depois fazer uma assessoria técnica de monitoramento, de relatoria, ajudar a captar recursos, a executar os ODS, inovando, mobilizando e promovendo o diálogo como Agência Internacional de Desenvolvimento. Isso é um pouco alguns exemplos de produtos que o PNUD ajuda a montar, como, por exemplo, o Atlas de Desenvolvimento Humano. Tem o IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, que o PNUD vem trabalhando muito com o IPEA, é um trabalho que a gente publica periodicamente. E a gente montou, há pouco tempo, o Atlas de Desenvolvimento Humano das regiões metropolitanas, que ajuda a ter uma visão para cidades, que é um pouco o meu trabalho agora atual no PNUD, é poder ajudar também nessa visão, trabalhar com municípios e ter um pouco essa lógica metropolitana, esses novos arranjos de cidade, como é que a gente pode estar apoiando. Isso aqui é um pouco o exemplo do IDHM, a evolução do Brasil. Isso aqui é vocês podem encontrar na página do Atlas de Desenvolvimento Humano essa comparação por região metropolitana e por cidade, é só entrar e brincar lá no site. É o mesmo site, da região metropolitana. E, por fim, a Agenda 2030 é um site mais novo que a gente tem agora, dos ODS, que também vocês possam fazer acompanhamento e ter mais informação sobre os ODS. Então, espero que estou no tempo. Esse é meu e-mail e aberta a discussões.
Obrigado, Lívia, também por ter conseguido aí fazer no tempo. A gente sabe que tem muita coisa importante aí que você poderia estar acrescentando. Mas aí tem o e-mail e também daqui a pouco a gente vai ter uma etapa para questões. Obrigado pelo convite. Uma honra que estar aqui na UNB, tratando de questões municipais e, quem sabe, contaminar ainda mais alunos, né, do curso de Gestão de Políticas Públicas, esse é o nome do curso? Né, a se engajar aí a tentar construir um país melhor, né? Eu trouxe uma apresentação que começa com uma frase que os prefeitos da Frente Nacional de Prefeitos, se puder voltar têm insistido muito, né, que se o século XX foi o século das nações, o século XXI será o século das cidades. A Lívia acabou de falar, não, tem que construir de baixo para cima, que nas cidades que a política pública acontece. Isso tem sido repetido em várias instâncias, né? Vamos lembrar a ONU, né, uma organização de nações, né? Quando você fala assim de política internacional, você fala de políticas entre nações, né? Mas a própria ONU reconhecendo que a política entre cidades é fundamental, né? Então, vamos dizer assim que a bola está no pé dos prefeitos, né? E a Frente Nacional de Prefeitos tenta, vamos dizer assim, trabalhar dentro desse ambiente, defendendo muito essa tese da importância do empoderamento, vamos dizer assim, das cidades, né? Tive agora em Barcelona num evento sobre cidades inteligentes, que é o tema aqui da nossa mesa, né? E onde o tema do evento esse ano foi empoderamento das cidades, empoderamento das pessoas. Então, é disso que se trata, né? A política pública chega lá na ponta se as pessoas participarem da definição das políticas públicas, acompanharem, tiver transparência. E esse é mais ou menos assim o ambiente, né, que nós estamos hoje, né? Claro que não é uma questão dada, não é porque que há concordância em relação a essas afirmações que está tudo resolvido, né? Muito pelo contrário, isso vem de muita luta, né? E isso ainda demanda ainda, né? Obviamente muita persistência dos prefeitos, dos atores locais para que isso se consolide, né? Tive também a oportunidade de participar esses dias de um evento da Comunidade Europeia que tratava sobre troca de experiência entre cidades europeias e brasileiras e latino-americanas, né? E aí, num determinado momento, inclusive, nós estávamos num ambiente assim super requintado, né? Com tradução simultânea, né? Na sede da Comunidade Europeia em Bruxelas. Falei, olha, se alguém aqui conhece a sede da entidade mundial de prefeitos, da entidade mundial de cidades, que fica em Barcelona, por coincidência, é uma sede bastante modesta, né? Então, a sede mundial das cidades, ou a sede, no caso da Comunidade Europeia, uma sede regional, tem a própria a casa que abriga essas instituições já um pouco já reflete qual é o poder, né, que essas instituições, né, e o reconhecimento que essas instituições têm nos nossos dias. Quem sabe cheguemos ao final do século XXI com a ONU tendo uma boa sede, o PNUD tendo uma boa sede, mas que as cidades também tenham, vamos dizer assim, um abrigo, uma casa, né, que reflita de fato essa afirmação que temos feito com tanta insistência agora no começo desse século. Bom, a Frente Nacional de Prefeitos, rapidamente, institucionalmente, para dizer, né, o que a Frente faz e o que né, tem 28 anos, né, e é a única entidade de prefeitos que tem na sua direção formada exclusivamente por prefeitos em exercício de mandato. Se puder passar. Nós trabalhamos especialmente com as cidades acima de 80 mil habitantes, né, que são 400 municípios no país nessa situação, o que representa aí 60% da população e 75% do PIB. A atual diretoria, pode passar, essa é a diretoria executiva da entidade, formada por 16 prefeitos, depois nós temos outros 70 prefeitos de cidades que respondem por assuntos mais específicos, né? O prefeito Jonas Donizete de Campinas é o nosso atual presidente, é o primeiro prefeito de uma cidade do interior, presidente da Frente Nacional de Prefeitos, que até então tinha sido governada só por prefeitos de capitais. Bom, esse evento, né, vai tratar assim, 100 cidades fortes, por favor, pode passar. O tema das cidades fortes, né? Nós achamos que não é possível cumprir o mandamento que está no artigo 3º da Constituição, que é o objeto da discussão aqui desse evento, certo? Assim, não dá
no nosso entendimento, não dá para construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir desenvolvimento, que está sendo discutido na outra sala, erradicar a pobreza e promover o bem de todos, sem cidades fortes. Né? Portanto, o que defendemos é descentralizar o poder e instituir os municípios de autonomia para definir suas políticas públicas. Agora, isso já está escrito na Constituição. Certo? A Constituição definiu esses princípios no artigo 3º, mas também definiu em outros artigos que nós nos organizamos sobre a forma de federação. Outros países não, se organizam sobre a forma de um Estado unitário, onde o governo central descentraliza a realização das políticas públicas e não a definição das políticas públicas. Né? Aqui, os entes federados, no caso, os municípios e os estados, detêm autonomia de arrecadação, detêm autonomia na definição das suas políticas públicas. Isso, para alguns, pode ser motivo que irá fazer do país um país acelerar o seu desenvolvimento em relação a outros países, vamos dizer assim, que o Brasil, em 88, foi precursor disso que nós estamos discutindo no começo desse século, que o mundo inteiro constata que as políticas públicas são executadas lá na ponta e que nós temos que oferecer autonomia aos municípios. Então, o Brasil pode ter sido, obviamente, ter saído na frente e lá em 88, ter definido na sua Constituição esse arranjo federativo muito incomum no mundo. O comum é o contrário, o comum é o Estado unitário. Agora, não é porque está na Constituição, como estão também os princípios do artigo 3º, que tudo isso já está garantido. Então, o que os prefeitos defendem? Né? A primeira questão, se você puder passar a próxima lâmina, uma mesa federativa de diálogo permanente. O que acontece hoje? Hoje, os problemas que acontecem lá na ponta, nos municípios, ou que acontecem nos estados, acabam se transformando numa agenda de negociação com o Executivo, com o Judiciário, com o Congresso Nacional. Só que é uma agenda assim, focada na dor da hora, focada vamos dizer assim, em função da conjuntura dos acontecimentos. Né? Nós não temos, e esses contenciosos federativos que nós chamamos, né, não só na disputa por recursos, mas na definição das políticas públicas, de quem faz o quê, com que dinheiro, né, e com que autonomia cada um executa parte dessas políticas públicas, essa pactuação é permanente. E essa pactuação, ela não pode ficar ao sabor do acontecimento do cotidiano. Né? Então, o que a Frente Nacional de Prefeitos defende, e que nós não temos no nosso marco jurídico, é uma mesa de diálogo permanente com representação de prefeitos, governadores e do governo federal, de tal forma que esta mesa processe essa agenda do contencioso federativo permanentemente, onde tenha uma agenda definida, pauta, periodicidade, câmaras técnicas, grupos de trabalho, enfim, uma estrutura que dê conta para arejar e processar, porque os contenciosos federativos, a cada momento você tira uma fotografia, ele é um. Né? E essa agenda é dinâmica, ela vai se transformar. Então, por isso, da necessidade, da importância de uma mesa. Rapidamente, partindo para a conclusão, que já... o tema da divisão dos recursos entre as esferas de governo. Muito tem se falado também assim, mas os municípios cada vez assumem mais responsabilidades e têm menos participação no bolo tributário. É fato que cada vez mais assumem responsabilidades, mas não é fato que cada vez participam com uma fatia menor do bolo tributário. Uma publicação da Frente Nacional de Prefeitos traz essa informação. Nos últimos anos, os municípios avançaram, mesmo que discretamente, avançaram na participação dos recursos disponíveis, já passando de 20%. Agora, aqui tem a questão que se coloca é o seguinte, tinha um bolo desse tamanho para dividir entre União, Estados e municípios. O bolo diminuiu de tamanho e os municípios aumentaram a sua participação. Então, a fatia do bolo, do ponto de vista de recursos, é menor. Aumentou o tamanho da fatia, mas como o bolo diminuiu muito, por que diminuiu muito? Diminuiu muito em função, inclusive, de uma queda de arrecadação muito forte da União e dos estados. Os municípios conseguiram, de alguma maneira, manter em alguma estabilidade nos seus tributos próprios. Então, não é que os municípios estão vivendo um momento de bonança ou que essa participação maior no bolo reflita uma condição melhor de executar a política pública lá na ponta. Mas a gente precisa colocar os dados como eles são, né, para não criar, obviamente, né, nós estamos num ambiente aqui que zela
veracidade das informações, né? No zelo da comunidade científica aí em relação às informações, né? Então, estão aí as informações. E, para concluir, a saúde, os municípios são obrigados a aplicar 15% das receitas vinculadas, estão aplicando 24%, numa trajetória crescente, como vocês podem ver por aquele gráfico. No próximo, a gente vê a educação, que são obrigados a aplicar 25% e estão aplicando 27%, numa trajetória crescente também. O que está acontecendo no próximo? As áreas sociais, isso é importante, uma informação para o PNUD também processar, isso o GDF, obviamente, também sente essa situação. As áreas sociais, saúde, educação e assistência, pressionam cada vez mais os orçamentos públicos. Se meu orçamento está lá, o tal do bolo, né? Então, se as áreas sociais pressionam muito, por que pressiona muito? Porque uma clientela cada vez maior busca o serviço público. Numa situação de crise econômica, você tem um número cada vez maior de pessoas que buscam a saúde pública porque perderam seus planos de saúde privados, muitas vezes vinculado ao emprego formal, e na educação a mesma coisa, muita migração do setor privado para o setor público, especialmente no ensino infantil, onde é muito caro um aluno no ensino infantil. Então, o que está acontecendo? A pressão, e depois na assistência social, uma tragédia anunciada com essa crise econômica. Então, a área social empurra o orçamento, avança no orçamento, e o que sobra, que tem que caber nesse resto aí? Toda atividade meio, toda a zeladoria da cidade, toda a parte do pagamento de dívida, Câmara Municipal. Nessa parcela, que é muito importante, começa a faltar dinheiro. Não que está sobrando nas áreas sociais, não é isso. Está atendendo a área social no limite do que é o básico, e nas outras áreas começa a faltar dinheiro. Hoje, os grandes municípios brasileiros devem, para as empresas de coleta de serviço de lixo, 12 bilhões de reais. É um valor assustador. Então, nós caminhamos, essa é a nossa constatação, se o país não volta a crescer, para um colapso nos serviços públicos, né? Esse colapso vai se dar, como tem o tema do transporte público, que vocês já estão sentindo, já observam, né? Uma precarização do serviço, e uma pressão para o aumento de tarifa, diminuição de frota. No lixo, cidades que às vezes ficam 1 ou 2 dias sem coleta de lixo, porque a empresa ameaça parar o serviço, e isso pode, eventualmente, se tornar uma bola de neve. Faltando 3 minutos, eu ia falar rapidamente sobre a reforma tributária. Está aí um assunto de repactuação federativa. Obviamente, concordamos que hoje o sistema tributário nacional é exageradamente complexo, e isso dificulta o desenvolvimento econômico do país, mas, quando vai se pensar numa nova estrutura tributária, é inexorável que se vá se falar quem vai participar desta arrecadação: União, Estados e municípios. E essa repactuação precisa ser vista sob esse olhar do que começamos a falar. Se o século XXI é o século das cidades, se os municípios, obviamente, engajados em buscar os objetivos de desenvolvimento sustentável para 2030, em frente àqueles objetivos já aqui explanados pela Lívia, obviamente, recursos serão necessários, né? E autonomia será necessária. E aí eu finalizo dizendo o seguinte: qual é a diferença de um município, ou Estado, no caso, mas mais fortemente dos municípios, sobreviverem por meio de transferências constitucionais ou de recursos próprios? É como um jovem viver de mesada ou ter salário. A diferença é simples assim. Você pode até ter uma mesada de 2.000 e um salário de 2.000, uma mesada de 3.000 e um salário de 3.000. Não são iguais, certo? Porque a autonomia que você tem, obviamente, tendo salário, é maior do que tendo mesada. Então, os municípios, para definir suas políticas públicas lá na ponta, precisam gozar de autonomia para definir suas políticas e de arrecadar seus próprios tributos. A reforma tributária sinaliza numa direção contrária, sinaliza numa direção de centralização novamente, de arrecadação de tributos na mão dos estados, mas especialmente da União, e depois de devolução dos recursos por meio de transferências, o que os prefeitos alertam que é um risco, vamos dizer assim, para a nossa federação bastante grave.
e que vai na contramão daquilo que constatamos né, nessa linha, né, de que é preciso empoderar o poder local. Eu tinha algumas lâminas sobre o G100, eu vou deixar para uma outra oportunidade, que é um grupo de cidades populosas e pobres que nós temos no Brasil e que a Frente Nacional de Prefeitos joga a luz sobre esse debate. Mas, enfim, André, estou à disposição para uma outra oportunidade vir aqui falar sobre o G100 com vocês. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Gilberto Perry. Acho que nós temos muitas questões depois para fazer para você. Se ninguém tiver aí, eu já tenho um monte. Mas, para a gente não perder tempo, já vou passar aqui a palavra para a secretária Leani. Bom dia a todas e todos. Eu acho que foi providencial essa ordem, porque a gente sai do global para a questão sistêmica das cidades e o estudo de caso do Distrito Federal, daquilo que a gente está pensando e implementando aqui. Mas eu achei muito importante a sua fala, Perry. Eu não vou entrar muito... Perry ou Perry? Desculpa. Perry. Sobre essa questão financeira e tributária, porque você fala muito em empoderamento. Eu nunca vi empoderamento sem dinheiro. Né? É igual aquele menino que está em casa com 30 anos, independente, mas que vive de mesada. Não dá, né? Então, hoje não é mais 30, né? Hoje está aumentando a idade. Mas você não pode falar de empoderamento sem falar nessa autonomia política e financeira. A gente vive, e isso é histórico, é estrutural do nosso país. O nosso federalismo é um federalismo autoritário, surgiu de cima para baixo, foi um impulso do centro, ao contrário dos Estados Unidos, que foi uma agremiação de unidades, de colônias que se juntaram. Aqui foi uma decisão central e todo o nosso sistema ele é assim, ele é de cima para baixo, as decisões são tomadas. Eu venho do governo federal, mais de 20 anos de experiência do lado do legislativo, mais observando e fazendo política pública. Você vai para a cidade, você vê que você está todo amarrado. A legislação federal, o Código de Trânsito, não permite que você faça alterações sobre a sua cidade. Aí a gente tem uma cidade como Brasília, que você tem que andar de luz acesa, porque é uma via, é uma rodovia. Mas, poxa, aqui não é bem uma rodovia, né? É uma via local, mas a gente não pode mudar isso. Então, isso é só um exemplo de como a gente fica amarrado com legislação que é criada por um país que tem a diversidade, a complexidade, as clivagens que o país tem, né? Não é assim a Bélgica, né? A gente está falando do Brasil. Então, está pronto? Isso foi só para enrolar, chegar. É uma apresentação enorme, então eu vou passar bem rapidinho. Aqui não tem aquele passador, não, né? Se você puder colocar, porque senão não vai dar os 10 minutos, né? Depois, na hora das perguntas, a gente pode voltar para algum slide. Não tem nada. Mas aqui, mexe, eu olho para cá. Não tem nada, não. O André faz assim, ó. Eu mexo o André, em vez de mexer na tela. Não, tá bom. Aqui dá para mexer. Bom, a gente tem aqui um monte de informações, eu vou tentar passar rapidamente, porque a ideia era falar um pouco sobre gestão, sustentabilidade, então a gente fala um pouco de orçamento, mas também fala dos ODS, dos resultados que a gente já tem feito, tanto em relação a resultados concretos de entregas alinhadas, quanto a uma parceria que a gente tem feito com o PNUD. A gente já fez um workshop com o PNUD, na capacitação das pessoas lá que trabalham na área de estratégia, do PPA, e o PNUD ia nos ajudar a fazer um depara, ou seja, pegar todo o nosso planejamento, todas as nossas metas e indicadores e fazer um cotejamento com aquilo que a gente já tem, porque isso daí foi feito globalmente. Então, tem lá um indicador de educação, que não é exatamente o indicador que a gente tem aqui, mas pode ser o equivalente. Esse trabalho é um trabalho que a ONU já fez, a PNUD já fez com São Paulo, salvo engano, e que está também nos auxiliando. A gente tem feito essas conversas, e vou passar aqui um pouco sobre isso. Então, acho que o PR falou muito bem da questão financeira e orçamentária. A gente tem aí os complicadores da crise nacional, essa crise que de 15 a 17 aí gerou um enorme, vamos dizer, um constrangimento, né? Limitações para os gestores. A gente tem que agir. A escassez, não sei se tem algum estudante de economia aqui, a escassez ela é um fato, né? A escassez de pessoas, de ferramentas, de recursos, a escassez é um fato.
Mas um momento que a gente vive de crise macroeconômica, a escassez ela é ainda maior e nos coloca desafios também maiores. O caso de Brasília, além da crise, dessa crise macroeconômica, né, da recessão, a gente teve um problema de chegada que foi encontrar uma dívida, um passivo de mais de 3 bilhões de reais, ou seja, dívidas já feitas, serviços já prestados e não pagos, e não registrados, inclusive, e um orçamento que era 10% maior, o orçamento real, a despesa real, 10% maior do que o orçamento lei, ou seja, um déficit orçamentário de 3 bilhões e meio. Isso daí, e um ambiente de perda de receitas federais. O nosso Fundo Constitucional reduziu, porque todas as nossas receitas são baseadas na receita corrente líquida da União, e aí a gente cai lá, cai aqui, né? Então, crise aqui, cai receita de transferência e uma dívida enorme para pagar e uma despesa maior do que eu tenho. Você chega na casa assim, de que é igual casa de acumulador, você chega, você não sabe por onde começar. O que eu começo a olhar aqui? A gente fez todo um manual, paga dívida, reduz máquina, reduz cargo comissionado, reduzimos secretaria, fizemos PDV, faz né, by the book, né? A gente vai seguindo o livro, vai fazendo um ajuste. Mas uma pergunta, e isso não me ensinaram quando eu estava na UNB estudando políticas públicas, mas eu vou dizer aqui, não tem assim, né? Não sei se tem algum aluno de gestão aqui, que o importante não é onde você corta. Os economistas estão preocupados em cortar. Faz um contingenciamento, reduz, corta. Você é economista, Pé? Não. Não. Eu ia perguntar, advogado? Porque dois que eu gosto de falar mal, de engenheiro. Então é melhor. Que é o seguinte, não é onde você corta, é onde você gasta. É o mais importante. Porque você tem que preservar a despesa. E o governo federal faz corte linear. Você pega todo mundo. A maioria, você botar o economista para fazer, ele fala, reduz 10% aí. A frustração de receita de 15%, reduz 15% linear. É como faz. A gente não fez isso. Dá muito trabalho, mas a gente consegue ter, então, bons resultados. A gente não reduziu o gasto com assistência social, nem com educação, nem com saúde. Ao contrário, a gente aumentou. Agora, a gente reduziu muito na gestão, na máquina, obras, investimento, novas obras a gente teve que paralisar, e outras despesas discricionárias. Mas foi feito todo esse ajuste. Então, o que a gente vê ali na curva é que 2011 é aquele ano em que começa a ficar vermelho, são os 4 anos, 2011 a 2016, né, mas 11 foi o ano que entrou no vermelho, e aí a gente teve, lá em 2015, o pico do resultado primário, receita menos despesa, negativo, e estamos revertendo essa curva aí para chegar. Se não fosse a crise, a gente estaria melhor, mas em pelo menos uns 2 anos a gente está no azul. Eu vou passar essa parte mais financeira. E investimentos a gente tem preservado um pouquinho, né? Um pouquinho, 2 anos, quase 3 anos, a gente vai ter 2,5 bilhões, mais ou menos, de investimento. E o que a gente fez? Assim, como é que você faz isso? É importante onde você mantém o dinheiro, onde você mantém o recurso, e não só o corte, o ajuste. Para isso, você precisa ter uma estratégia. E foi o que a gente fez. A gente elaborou um planejamento estratégico logo no início, com metas, né, eixos, viver bem, economia competitiva, um território estruturado e legalizado, que é um dos problemas das cidades, é a legalidade, a regularização fundiária, tudo isso aí são grandes desafios para a gestão nas cidades, e na base a parte de gestão por resultados, participação, inovação, etc. Os nossos 3 objetivos, vamos dizer, nossas metas principais, que são aquelas caixinhas verdes lá em cima, são transformar Brasília no modelo de cidade sustentável. Isso foi feito em 15, foi antes do ODS. Redução das desigualdades, porque Brasília é o maior renda per capita do país, mas o pior índice de Gini, é a pior distribuição de renda do país, então, melhores oportunidades. E a do meio ali, que é reconquistar a confiança no Estado. Isso daí eu acho que vai ficar para os próximos 20 anos, né, porque a gente está numa crise danada, mas não pode deixar de ser uma meta para o Estado. Então, como é que a gente faz isso? A gente cria uma junta, espécie de junta
de governança, que decide tudo que é a respeito de diretrizes de política que tem impacto econômico, é um colegiado. Chega de decisão unilateral. Secretário de Planejamento decidir, secretário de Fazenda decidir, secretário... A gente juntou Casa Civil, Procuradoria, Planejamento e Fazenda. Toda decisão financeira tem que passar, que tem impacto financeiro, tem que passar por esse grupo. Tem reuniões semanais, segundas-feiras com o governador, nós alinhamos, 16h, e na sexta-feira, 10h. E por isso que a gente conseguiu ir fazendo um ajuste. A gente faz reuniões semanais com secretários convidados. Secretário de Saúde, quer mais orçamento, sempre. Quer dobrar o orçamento, sempre. Vamos lá, chama, faz uma reprogramação, a gente vê onde que pode reduzir, onde que vai aumentar. Então, não é o corte linear. A gente aumentou investimento com medicamento, por exemplo. Saúde, atenção básica, saiu de uma das piores coberturas no Brasil, de 30%, já estamos em 55%, a meta é 75%, com saúde na família. Então, são metas, né? Vamos trabalhar por aqui, porque todos os problemas você não vai conseguir resolver do dia para a noite, que o problema é grande. Então, vamos atacando, é o acumulador, né? Vamos de pouquinho que a gente chega lá. E fizemos um modelo de gestão e de acompanhamento. Faz as metas, faz os indicadores, e a gente tem reuniões semanais que a gente chama de reuniões de acordo de resultado, porque cada secretário, presidente de empresa, tem um acordo assinado com o governador. A gente montou lá uma salinha de gestão custo zero, pegando tudo que era tela distribuída por aí, botamos do lado da sala do governador. E dentro de um sistema, que foi o Bruno que fez aqui na primeira fila, o Gestão DF, que tem o PI, tem todas as informações dos acordos de resultado, tem o georreferenciamento das informações. E aí a gente tem, em 23 acordos assinados, 20, esse ano 26, mais de 1.500 entregas pactuadas, diferentes ações. Concluídas, a gente já tem, aí, esse ano não está medido, mais de 450, mais de um terço delas, mas elas estão faixa de execução no período de 50%. Quem trabalha com gestão sabe que isso é bom. O ideal é a gente ter 65%, 70%, que é a nossa meta, né? Por causa de constrangimentos. Às vezes não é só dinheiro, não, é a licença ambiental, é a licitação que o tribunal para, o TJ, a empresa não quer que a outra ganhe. Então, tem muitas variáveis que interferem nisso. Mas a nossa preocupação, desde o início, é uma preocupação com sustentabilidade. E a gente fez um alinhamento do planejamento nosso com o planejamento ODS. A gente aderiu à Agenda 2030, né? Foi criado um grupo de trabalho esse ano para implementar a Agenda 2030 no âmbito do DF. Sexta-feira, agora, a gente vai ter uma reunião com todos os secretários para uma sensibilização. E temos um plano, né, de implementação da Agenda 30. Esse GT está trabalhando nisso, né? Então, o workshop foi realizado com o PNUD, a gente está fazendo essa localização dos programas e das políticas, têm sido feitas reuniões setoriais para o levantamento desses projetos e indicadores, e para aí a gente partir para um plano de comunicação. Na verdade, a gente, essa semana, a reunião já é parte disso, de um plano de comunicação com os secretários, porque ontem eu falei isso, acho que não foi aqui que eu falei, mas tem uma frase da Mafalda, vocês conhecem a Mafalda, né? Que eu adoro, que é urgente, sempre atropela o importante, qualquer coisa assim. A gente está sempre fazendo urgente, e aquilo que é importante deixa de lado. E os secretários ficam o tempo inteiro, Ministério Público, Tribunal de Contas, é a notícia que saiu no jornal, é a escola que fechou porque faltou água, enfim, você fica envolvido no operacional e o estratégico fica de lado. Então, a gente tem que fazer esse esforço de trazer os gestores para essa agenda estratégica o tempo inteiro. Gente, vamos lá para o estratégico, vamos para aquilo que está pactuado, porque senão a gente faz só operacional, 5 anos depois, o que você fez? Nada. Eu cuidei da torneira da escola, eu cuidei da pergunta do tribunal, mas eu não mudei nada da realidade. Essa é a carinha da nossa plataforma, né, que é a Gestão DF, que a parte dos ODS também já está lá. A gente já está trabalhando para incluir os ODS no nosso sistema. A gente já monitora os indicadores que são idênticos, a gente já tem esse monitoramento. E o que a gente está fazendo? Localizando no mapa. A gente está pegando o seguinte, olha, lá no ODS tem tal meta. E nós temos aqui esse objetivo estratégico.
quais são as ações que nós estamos fazendo que estão já respondendo a essa agenda da sustentabilidade, a Agenda 2030. Aí a gente já tem, eu adoro esses bonequinhos que o Bruno bota, eu acho tão bonitinhos. Então, universalização do acesso à educação infantil. Isso está no nosso Plano Nacional de Educação, Plano Distrital de Educação, e isso aí tem lá duas metas, 4 e 8. Então, a gente vai lá e localiza. Olha, eu já universalizei esse ano 100% das crianças do Distrito Federal de 4 a 5 anos que demandaram vaga na escola, pelo 156, 100% conseguiram. Como? A gente construiu 23 unidades educacionais, estamos construindo mais 17, devem ser inauguradas até o final do ano que vem, mas nós fizemos chamamento de escolas privadas que tinham vagas ociosas em todas as administrações, em todas as regiões administrativas. A escola tem lá a sua turminha de 30, só tem 20, ou seja, vaga ociosa 10. A gente diz o seguinte, olha, eu pago R$500, um pouco mais de R$500 por mês para você receber essa criança que mora aqui nessa região. Você topa? Então, a gente fez um chamamento, como uma licitação, as escolas se apresentaram e, com isso, a gente conseguiu, hoje são 46 mil vagas que foram atendidas aí ao longo desses 3 anos, mas especialmente nesse ano, que foi quando a gente conseguiu rodar 100%. Né? E isso é fundamental para o futuro dessas crianças. A gente gasta muito com o socioeducativo, que são os meninos internados, e não gasta tanto com a educação infantil, que tem um impacto no futuro da vida dessas crianças. Aterro sanitário, a gente saiu do 8º lugar no ranking de sustentabilidade do CLP para 1º lugar, por causa do aterro, que é destinação de resíduo sólido. O governador gosta de dizer que é um salto civilizatório, e eu acho que é uma ótima frase para definir, porque uma cidade planejada, arrojada, moderna, não tinha um aterro. Hoje nós temos esse aterro e estamos fazendo toda a política para encerrar o lixão, política habitacional, que é de regularização de unidades habitacionais, entrega de novas unidades, então, também estão alinhados com o objetivo 1 e 11. A saúde, a estratégia, o foco é a estratégia da saúde da família, que eu estou vendo agora que diminuíram a meta, era 75, diminuíram para 60, mas é dobrando já a meta, isso é revisão de meta, a pessoa, quando não acha que não vai conseguir, aí ela muda a meta para baixo. Mas isso tem um impacto que não é imediato, mas é um impacto nas emergências. A gente vê muita notícia no jornal de emergência, gente no corredor. Por quê? Porque falta atenção básica. O sujeito tem uma gripe, ele vai para a emergência, ele não vai, né, para o centro de saúde. Ele tem que ir para o centro de saúde. Então, é essa reorganização do sistema que vai dar impacto daqui a alguns anos, né? Já está dando, mas é devagar, você sente devagar. Mas a gente chega lá. Recursos hídricos, a crise de recursos hídricos, que isso daí, quando a gente chegou em 2015, não tinha nenhuma demanda. Eu digo, ninguém faz greve ou faz manifestação na frente do Buriti para dizer assim, eu quero água limpa, eu quero água de boa qualidade, eu quero tratamento de esgoto. Não tem. Tem por aumento de salário, tem várias manifestações, mas para bens públicos, indivisíveis, universais, a gente não tem. Eu já vou acabar. Então, foi mapeado lá atrás, está alinhado aí com os objetivos do milênio. A primeira estação fotovoltaica da América Latina foi inaugurada há 2, 3 semanas atrás, que é da Guariroba. Se já ganhou prêmio, nós ganhamos um prêmio, reconhecimento. Por isso, também está alinhado. Portal do voluntariado, aí na área de inovação e colaboração com a sociedade, foi criado o Portal do Voluntariado, também já premiado 2 vezes. Hoje nós estamos com mais de 10 mil voluntários, 189 projetos, é um MET, tá, gente? Quem tiver um projeto aí de voluntariado, pode colocar lá, não é do governo. Ele é um portal para juntar as pessoas. Então, põe o seu projeto e quem quiser ser voluntário, entra lá e fala, eu quero participar desse projeto, e a gente tem mais de 368 mil horas de voluntariado já. Inclusive, o governo federal está participando, colocando projetos lá deles também. O Orla Livre, que teve a participação, hackathon, nós fizemos 3 hackathons esse ano, Solução Web, os 3 que ganharam, porque foram na área de educação, educação, mobilidade e segurança. Foram telematrícula, que já foi usada agora em outubro, porque a hackathon foi em junho, o protótipo que ganhou foi desenvolvido em colaboração com os meninos que apresentaram, o botão do pânico e uma gamificação
das rotas de ônibus, né? Então, a pessoa está no ônibus e o trajeto que ela faz ele é gamificado. Você vai passando nas ruas e tem uma pizzaria, você pega a pizzazinha é um protótipo, né? Seria financiado pelas empresas do trajeto. Então, a ideia é muito bacana, que ganhou na área de mobilidade. A gente criou um prêmio também de boas práticas na gestão para reconhecer os servidores, e tem ideias maravilhosas. Fizemos, né, um evento, etc. E, com isso, a gente tem conseguido alguns reconhecimentos. Brasília, em primeiro lugar no ranking de gestão do Conselho Federal de Administração, Capital da Paz, o governador foi receber em Madrid esse prêmio esse ano. O prêmio NEID, que é do voluntariado, o mérito da CODAB, um projeto bem legal. Ele está pedindo para encerrar, mas esse projeto é muito legal. Se essa rua fosse minha, a comunidade pinta as casas, recupera, inclui estudantes que vão lá e voluntários, e bom governo local pelo encerramento do lixão. Então, essas são, assim, meio um geralzão. Se vocês quiserem depois mais algum detalhe, a gente mostra para vocês. Mas a ideia é mostrar isso, quer dizer, você precisa de fazer uma gestão financeira, sim, mas é muito importante a gestão de política pública, com metas, com indicadores, e como a gente, desde o princípio, está alinhado para um modelo de cidade sustentável. Muito obrigado, Leani. E aqui a gente sente na pele cada decisão, né, que vocês têm que fazer, né? E a gente espera que vocês tenham todo sucesso, porque todo mundo quer o bem da nossa cidade, da nossa Brasília. Vamos passar, então, para as etapas de perguntas, né? E eu sugiro, né, que a gente interaja bem abertamente. Eu passo aqui o microfone, a pessoa se apresenta, fala um pouquinho sobre ela, rapidamente, e faz uma pergunta, tentando ser em até 2 minutos. Se alguém já tiver alguma pergunta, eu já vou passar, então, para o Tiago. O Tiago já teve um trabalho danado aqui nos controlando direitinho. Fica esse reconhecimento. Pergunta para os 3, mas eu vou fazer uma por vez, né? Então, a primeira seria para a senhora Lívia, que a senhora falou muito de indicadores, e aí eu queria saber a opinião da senhora, uma pergunta meio clichê, mas que eu não consegui ter a resposta, que é: a gente tem até 2030 para alcançar esses objetivos. Com a gestão municipal que a gente tem e com a atual situação brasileira, é possível a gente alcançar esses objetivos? Porque, pelo nosso cenário atual, a gente ainda está muito distante. Aí eu queria ver qual que é a possível solução. Tá? Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta nesse sentido para a Lívia, e a gente já passa para a Lívia. Não? Eu vou, então, também acrescentar uma pergunta, Lívia, no sentido, você fala, a agenda do ODS é uma agenda de compromisso, né? De certa forma, os 4 objetivos fundamentais da República também hoje são uma mera agenda de compromisso, né? Não temos ali um desenho claro dos mecanismos de efetivação, né, da busca e do monitoramento dessa agenda. Aí eu te pergunto, a agenda de compromisso é suficiente, né? Como é que você vê que a gente pode, de fato, efetivar esses 17 ODS? Só uma dúvida. Você quer fazer uma rodada e todo mundo responde depois ou passa? Eu acho que pode você responder, tentar responder em 3 minutos, né? Que aí a gente gira mais questões. Vou tentar ser bem rápida para dar espaço também para os colegas da mesa também receberem perguntas, que são, enfim, a apresentação do GDF, da FNP foi... Eu mesma já fiquei com várias perguntas aqui. Então, sendo bem rápida, tentando, acho que dá para responder as 2 perguntas de uma maneira só. Eu acho que sim que é possível alcançar os ODS. O Brasil, inclusive com os ODM, foi um dos países que a gente mais, comparação com outros países, a gente avançou em muitos dos ODM. O que acontece, por isso que eu puxei a questão do indicador, o que acontece é que, a nível nacional, a gente tem que fazer algumas adaptações. Por exemplo, nos ODM eu acompanhei bastante a questão da educação.
Então, você tinha um problema, a pauta internacional é igualdade de acesso entre homens e mulheres à educação. Então, a pauta internacional era trazer mais mulheres para a escola. No Brasil, você tinha o contrário. Por quê? Porque no Brasil a gente acabou verificando que você tinha mais mulheres na escola. E por quê? Por uma questão de violência urbana. Principalmente no ensino médio, você tinha que promover a inserção de homens na escola, garotos, porque muitos deles eram vítimas de violência e acabam saindo ou, enfim, exatamente, não continuando. Então, era o contrário. Então, esse é o trabalho de educador. E, vinculando com a outra pergunta, aí vem a questão da efetivação. Compromisso, o que acontece? Nas Nações Unidas, a gente tem um mandato, só que a gente não entra a gente acredita muito na autonomia do ente com quem a gente está conversando, com o país, com o Estado, com o município. Então, que a gente pode dar uma agenda orientadora, mas a gente não tem mandato para entrar no município. É a autonomia do município, do Estado, do país, assumir, querer fazer uma coisa ou outra ou não. A questão do indicador e de mecanismo de efetivação, o que a gente tentou puxar na Agenda 2030 é justamente trabalhar com países e, no caso da localização do ODS, trabalhar com municípios e estados, para ajudá-los, como a Aliane bem colocou, a definir, então, se eu quero alcançar tal objetivo em 2030, que mecanismos eu tenho e quais indicadores, que dados que eu vou precisar para saber se eu estou fazendo acompanhamento mensal, se eu estou avançando nisso ou não. Então, é a necessidade que eu comentei na minha apresentação de ter dados. Entendeu? Você só consegue acompanhar se você está cumprindo ou não, se você tem dados, se você tem um indicador que vai te falar, que te indique se você está indo no bom caminho ou não. Obrigado, Lívia. Alguém já tem aí já outra pergunta engatilhada? Ou eu... Bueno, meu nome é Eduardo Fernandes Silva, eu sou consultor legislativo na Câmara dos Deputados. Primeiro, eu quero parabenizar os organizadores desse evento, que eu acho que é uma oportunidade muito grande da gente olhar o Brasil de hoje com vistas em 2030, né? E eu tenho plena consciência de que, sim, é possível a gente conseguir implementar os objetivos da Agenda 2030, mas só se efetivamente houver um compromisso político muito forte nesse sentido. Diferentemente dos ODM, no caso do Brasil, porque o período de alcance dos ODM coincidiu com o período de boom da economia, então o Brasil ficou bem na foto nos ODM, mas porque o mundo estava, né, bem na economia do que por esforços próprios do nosso governo. Então, eu fiquei muito impressionado com um dado que o PR aqui comentou, que hoje são quantos os municípios representados? Os 400 municípios representados pela Frente Nacional de Prefeitos devem 12 bilhões de reais às empresas de coleta de lixo, né? E eu me lembrei que aqui em Brasília a gente teve um exemplo extraordinário durante o governo do Cristóvão Buarque. Foi pouco depois de eu me mudar para Brasília, eu sou mineiro. E aqui em Brasília, faixa de pedestre era absolutamente inexistente, desrespeitada, como é hoje na maioria das cidades brasileiras. E o Cristóvão se dedicou a mudar essa cultura, e durante o período do seu mandato, ele de fato mudou essa cultura, e Brasília se tornou exemplo no Brasil inteiro de uma cidade onde as faixas de pedestre são respeitadas. Isso, apesar de nenhum empenho de vários dos governadores que o sucederam, né? Aí a minha pergunta é o seguinte: nesses 400 municípios, quais são os exemplos que você poderia nos dar de prefeitos que estejam desenvolvendo programas sérios, coerentes, bem fundamentados, com base em indicadores, etc., para que a população pare de jogar lixo na rua? Eu fiquei extremamente impressionado com o Japão por diversas razões, e uma delas é isso. No Japão, não tem lata de lixo na rua. Não tem, né? Você pode procurar uma lata de lixo, não existe. E também não existe lixo no chão.
As pessoas guardam os papéis, as coisas que querem descartar, e vão descartar quando chegam em casa, quando chegam no trabalho, quando chegam em alguma loja grande, qualquer coisa que valha, aí sim, lá tem um local. E, evidentemente, que os japoneses têm mais educação formal do que nós, mas os japoneses não são melhores que os brasileiros, nem nós melhores do que eles. Então, eu queria saber exatamente quais são os exemplos de atitude, porque a gente precisa de inovar. Nós não vamos conseguir atingir os objetivos de 2030 sem muitas inovações, e essa poderia ser uma delas. Então, eu já vou juntar mais uma pergunta para o Gilberto. Gilberto, até que ponto os prefeitos hoje já conseguem trabalhar o futuro e não só atuar nas urgências do dia a dia? E até que ponto, e como a Frente Nacional, né, você acha que já contribui e pode contribuir mais para que eles, né, atuem mais pensando no futuro e determinando as pautas do futuro, né? E aí só uma colocação só adicional, pegando o exemplo, a questão do Eduardo. Direto e reto, hoje a gente vê aqueles videozinhos circulando no WhatsApp, geralmente uns 20 da Finlândia, né? Mostrando lá a educação, não sei o quê. Depois tem o país sem Marajá, sem corrupto, eu esqueci qualquer um será que a gente também tem que trabalhar isso, pegando esses exemplos das nossas cidades e começar a viralizá-los de alguma forma? Fica aí, então, uma provocação para o Gilberto. Bom, eu esqueci, na minha fala, de convidá-los a curtir a página do Facebook da Frente Nacional de Prefeitos, tá? Principalmente vários jovens na plateia, tá? Eu acho que lá vocês vão poder ter informações assim cotidianamente que podem ajudá-los no curso de vocês. Olha, uma secretária de Estado curtindo a nossa página, vou chegar lá contando essa boa nova. Brasília também é município. Sobre o tema do empoderamento das cidades, também gostaria de comentar o seguinte: é tão forte essa constatação que temos, né, no início desse século, na COP21, uma dificuldade danada para poder chegar num acordo para ver se o planeta não continua crescendo nessa velocidade, né? Porque muitos países, cidades estão ameaçados aí com o aquecimento global, que aumenta o nível do mar. E aí agora o presidente Trump ameaça, né, não cumprir, não quero, não gosto, acho que isso aí tudo é uma bobagem. E nós tivemos ações concretas de prefeitos e governadores norte-americanos se contrapondo à posição do presidente da República, dizendo: o senhor não quer cumprir? Nós vamos cumprir. Nós, governadores, nós, prefeitos, juntaram 1.200 governadores e prefeitos. O governador da Califórnia, na COP23 em Bonn, fez um discurso espetacular, dizendo o seguinte: senhor presidente, o senhor siga aí na sua linha aí, porque nós não concordamos com isso não, e vamos... Então, assim, por quê? Que prefeitos e governadores estão mais comprometidos com um acordo que foi assinado entre as nações, que os prefeitos tiveram uma dificuldade danada de conseguir uma cadeirinha lá para poder se fazer presente na sessão final, e que os próprios presidentes da República estão rasgando o acordo e os prefeitos e governadores impulsionando, porque estão mais próximos da população, né? Então, eu acho que isso um pouco demonstra, eu acho que, viu, Eduardo, às vezes a gente fala assim, mas será que tem prefeitos comprometidos com isso? Será que tem prefeitos que têm boas políticas? Nós que elegemos os nossos prefeitos, eles são fruto da nossa sociedade, assim, não tem... Os prefeitos não são vindo de um lugar estanque, né? Aqui em Brasília, eu penso, há muito preconceito contra governantes locais, né? Por isso, a burocracia brasiliense enrijece muitas regras, partindo do pressuposto que lá na ponta só tem desperdício, roubo e um bando de maluco. Certo? Então, assim, a notícia do Fantástico que mostra o prefeito roubando a merenda é importante que aconteça, né, para poder denunciar. Só que só tem esse jornalismo da denúncia, né, não tem das boas práticas, e aí cria-se, generaliza-se, um amigo meu fala assim, tratam prefeitos como japoneses, como se todos fossem iguais, né? E aí, partindo da constatação que apenas falta sensibilizá-los e apontar os problemas. Gente,
Tem gente que fala assim, criamos um aplicativo. Uma vez eu fui numa reunião numa grande empresa de informática mundial, assim, e apresentando um aplicativo que o cidadão ia apontar onde tem buraco e isso ia ser solução para acabar com os buracos na cidade. Eu falei, escuta, os prefeitos não acabam com os buracos na cidade, não é porque não gostam de acabar com o buraco, é porque não sabem onde os buracos estão. É óbvio que um aplicativo, a informação ajuda na gestão, mas o que falta é dinheiro, o que falta é qualidade nas construções, né, que dê uma durabilidade menor para o asfalto, que tem uma série de razões. Tem uma série de razões por que as ruas estão esburacadas, mas não é, obviamente, porque o prefeito não está sensibilizado para a importância de tapar buraco. Então, assim, nessa questão do lixo, o que é fundamental? Tem bons exemplos? Tem bons exemplos. Há um processo de educação ambiental que precisa ser aprimorado? Não tenho dúvida. Tem várias ações aí de estados, municípios, junto com a União, nessa direção de a educação ambiental para que as crianças possam já, inclusive, no seu processo de formação de cidadania, né, já trazer esse elemento, vamos dizer assim, né, como de formação e, ao mesmo tempo, corrigir os pais, os tios, os adultos com quem convive. Né? Nosso prefeito tem falado muito isso. De vez em quando eu levo uma bronca do meu netinho porque eu deixei a torneira aberta demais. Então, é disso que se trata, né? Educação ambiental para isso. Agora, o ponto fundamental disso tudo é bolso. Minha irmã morava na Itália, cheguei lá, fui jogar uma latinha no lixo, e Gilberto, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Não, porque o lixo é muito caro. Tem um lugar aqui para o reciclado. Então, assim, aí voltou a morar no Brasil, hoje continua separando, mas assim, não com tanto zelo quanto separava na Itália, porque na Itália você pagava por volume de lixo que você despende. Então, você aluga um container da prefeitura, põe um container na frente da sua casa e você só paga por aquilo. Na Alemanha, estivemos esses dias, uma brasileira nos atendeu lá na Alemanha e fomos perguntar para ela, falou assim, olha, o lixo aqui é muito caro. Nós, inclusive, vamos ter uma reunião de condomínio especificamente sobre esse tema essa semana no nosso condomínio. Nós temos 3 containers, nós temos que criar um mecanismo de diminuir para 2 containers por dia, porque 3 containers nós não estamos conseguindo pagar. Então, esse tema da conscientização ambiental, o que é? Certo? A taxa do lixo virou uma palavra proibida, certo? Agora, o fato é, gente, se tem água, tem água, você paga pela água, você recebe luz, né, tem um serviço. Não é possível que o lixo desapareça por um passe de mágica sem custar nada. Então, assim, se a sociedade brasileira não enfrentar esse debate, né, de como se financia a limpeza das cidades, e a hora que for debater como se financia a limpeza, com o processo de transparência, eu vou saber que se eu jogar lixo na rua, vai custar mais do meu bolso, porque a taxa de limpeza que eu vou pagar tem que ser o suficiente para pegar o lixo na porta da minha casa e de manter a varrição e coleta na própria cidade. Então, assim, como esse tema no Brasil é tido como um tabu, por isso que não tem dinheiro. Naquela linha que, inclusive, a secretária constatou aqui no GDF, nós não diminuímos o recurso na assistência, nós não diminuímos na educação e na saúde, porque essas áreas já estão comprimidas no máximo. Então, as áreas sociais avançam e a área de zeladoria falta dinheiro. Então, não falta dinheiro porque o prefeito necessariamente é um mau gestor, não planejou, não quis... Não é por isso. Nós não temos uma legião de insanos governando nossas cidades, longe disso. Nós temos ótimos prefeitos, outros nem tanto, como temos no governo federal, nos estaduais e na universidade de professores, de alunos, e sei lá, qualquer lugar. Mas o fato é que, se não mexer no bolso esse tema ambiental e trabalhar com a educação ambiental, eu acho que não tem solução. Algumas cidades têm ótimos exemplos. O Rio de Janeiro colocou multa para diversas atitudes, né, que vão na contramão, né, de uma cidadania mais respeitosa com o meio ambiente. Né? A Apucarana, no Paraná, tem uma taxa do lixo que é suficiente para bancar o serviço é impecável, a população paga a taxa, isso vai muito bem, obrigado. Então, tem cidades onde esse mito da cobrança da taxa do lixo foi vencido, mas eu acho que é só por aí que nós vamos ter saída.
Como é que os prefeitos se preparam para o futuro? Engajando. Se engajaram nos ODMs, estão engajados na Agenda 2030 da ONU. Os prefeitos hoje se organizam, construindo já uma carta que será entregue aos candidatos a presidente da República do ano que vem, apontando uma agenda de futuro, não uma agenda de futuro para o próximo mandato presidencial, mas uma agenda de futuro para as cidades, numa perspectiva mais de médio e longo prazo. Ninguém imagina, o nosso presidente tem falado isso, de que o país vai dar um cavalo de pau e aqueles 20% dos recursos que hoje ficam para as cidades vai passar para 30% da noite para o dia. Óbvio que isso não vai acontecer. Mas se no próximo mandato presidencial esse 20% passar para 22%, apontando para 30% dos recursos disponíveis no país para 2030, por exemplo, então, como que os prefeitos trabalham o futuro? Os prefeitos trabalham o futuro organizando uma agenda que será levada à consideração dos candidatos a presidente da República e os candidatos ao parlamento, de tal forma a conquistar compromissos, né, com esses aspirantes ao Congresso e ao Executivo Federal, com essas pautas que os prefeitos assim defendem. E, só para terminar, outra que vai na linha do que o Eduardo falou, cidades inteligentes é o tema dessa mesa, só se faz com cidadãos inteligentes. Educação é fundamental, né, esse processo de construção de cidadania é fundamental. Obrigado. Ótimo, muito obrigado, Gilberto. Tem mais alguma pergunta? Venha. Temos 2 perguntas, já podem vir os 2 já, não tem problema. Eu gostaria de parabenizar a todos por esse incentivo. O Brasil, há muito tempo, está precisando acordar. E, para o Brasil acordar, é necessário que a gente arregace as mangas e, como ele bem falou, precisa de pessoas inteligentes. Não adianta, ou pouco adianta a gente vir para a universidade, fazer um mestrado, um doutorado e engavetar. Foi isso sempre que eu ensinei para meus filhos. E o indivíduo paga imposto, você vem para a universidade, faz um estudo e é mais um na gaveta. E o dinheiro que o cidadão empregou para você fazer seu doutorado, né, vai pelo ralo, como o lixo vai para o ralo. Nas comunidades, sejam elas do Rio de Janeiro ou do Nordeste, né, por falta de educação. Porque se eu sou inteligente, ou me acho inteligente, e vou, através dos desenvolvimentos sustentáveis, naquela comunidade, arregaço as mangas, faço uma roda de conversa, e ensina o cidadão a importância de manter seus rios limpos, suas águas limpas, dificilmente eu teria esses problemas que eu estou tendo nas grandes cidades. Não é verdade? Então, a minha pergunta é para o senhor, que trabalha com os prefeitos. Eu aqui estou representando o Ecobairro Brasil, que é uma ousadia que foi criada por Lara Freitas, num trabalho de doutorado em São Paulo, na USP, e que já está em prática há 10 anos. E que só o ano passado foi incorporado nas políticas públicas do Estado, depois de provar por A mais B a realidade da sustentabilidade, quando eu levo para o cidadão e trago o cidadão para incorporar, não é, essa soma na sociedade, que eu acho que é o que a gente tem que ensinar para os jovens. Bem, então, a pedido de Lara Freitas de Paulo, eu vim representar o Ecobairro aqui para perguntar para os senhores quais são as políticas que os prefeitos e a secretária do nosso querido Hollenberg tem, na prática, de sensibilizar o cidadão
para que realmente a gente não tenha que criar mais impostos, né? Para o cidadão se conscientizar que o lixo que ele coloca é o lixo que está refletindo o seu interno, que está refletindo a sua falta de maturação e de respeito com o outro, porque quando eu jogo um lixo na rua, eu só não estou degradando a mãe natureza, eu estou desrespeitando o outro também. Então, dentro da área da educação, dentro da área da saúde, quais são as políticas na prática, sem sair do verbete? Quais são as ações práticas que os senhores têm? Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor Gilberto. Eu trabalho, atualmente sou administrador do Conselho Federal de Administração, inclusive trabalho diretamente no índice CFA de governança municipal citado pela secretária na sua apresentação. Ficou claro assim, para todos que a questão financeira é um problema enfrentado, todo mundo já sabe disso, né? A crise financeira no país está devastando os municípios. Mas uma coisa que a gente percebe no Conselho é que a má gestão também tem um impacto gigantesco nisso aí. Então, nós conseguimos comparar, inclusive através do índice, que municípios que recebem menos recursos, com uma boa gestão, conseguem entregar um desempenho maior. E a minha pergunta é justamente essa: se a Frente Nacional dos Prefeitos está fazendo algo nesse sentido, de tornar a gestão do município mais profissionalizada. Se existe alguma ação, algum programa nesse sentido pela Frente Nacional. Obrigado. Tá. Tem mais 2 perguntas? Primeiro, agradecer, estou adorando a mesa. Achei muito interessante essa particularidade que vocês têm linkado, seja o governo de Brasília com a ONU, né? Essa questão dessa junção dos dois órgãos, das duas organizações, para montar essa gestão estratégica. Acho muito interessante também tudo que vocês citaram, questão de uma cidade inteligente, ela tem que ter pessoas inteligentes e tem que trazer o cidadão para perto do Estado e fazer algo diferente. Eu percebi muito que a maioria dos termos que vocês utilizaram tem muito a ver com o próprio comportamento, mudança de comportamento. Querendo ou não, hoje em dia tem políticas que falam sobre design comportamental, que é você criar no cidadão um comportamento, uma atitude frente a uma política, frente a algum sistema. Tem a ver com o que o Eduardo falou, questão do Cristóvão, das faixas de pedestres, quer influir alguma coisa no cidadão, de começar a ter um respeito pela faixa pedestre, seja outras políticas que tenham sido criadas e desenhadas para isso. É muito interessante. Cabe também a questão da inovação e tudo, de ter um cidadão integrado com o governo e pensando em coisas novas. O que eu queria perguntar para a Eliane é muito interessante o que você falou sobre gestão estratégica, essa gestão estratégica de trazer tanto a Agenda 2030 para o governo, para a montagem de uma cidade sustentável. E que você também trouxe para a Frente Nacional dos Prefeitos. E os prefeitos têm trazido isso. Não, precisamos de uma cidade diferenciada, precisamos de reestruturar as nossas cidades e reestruturar tanto o Estado como a sociedade. A minha pergunta querendo ou não, tem aquele viés que é mais político, aquele jogo de cintura, e a gente sabe que as políticas públicas no Brasil, claro, não são todas, tem aquelas que, quando ela ganha um nome, quando ela ganha uma força, ela perdura por vários anos, de vários mandatos de vários governos. O que o governo de Brasília fez, porque, querendo ou não, estamos em época de eleição já, em 2018, já podemos colocar assim, assim como ele trouxe, né, dos prefeitos, fizeram um acordo, falaram, olha, vamos cumprir, que nem teve nos Estados Unidos, não, vamos cumprir a agenda. O que o governo, montando essa estratégia junto com a ONU, essa gestão estratégica, esse planejamento estratégico de políticas públicas para que já tenha um próximo governo, o que o governo está montando para um próximo governo, pensando assim, poxa, temos que continuar com a agenda e não podemos abrir mão do que já fizemos até aqui. O que podemos fazer para conscientizar os próximos candidatos ou os próximos governos a manterem as mesmas agendas políticas, seja, chamando
aqui em Brasília, as RAs, né, os nossos administradores regionais, conscientizando eles, conscientizando os próximos candidatos, e a sociedade também, querendo ou não, eu acho que é um viés nosso, quem acompanha a mídia em Brasília, parece que é muito pessimista o governo de Brasília, né? E a gente sabe que, claro, tem boas práticas maravilhosas, e algumas a gente não sabe. Então, faltam, às vezes, uma divulgação, e outras, realmente, porque, querendo ou não, o cidadão ele vê a política mais cara a cara, bem material, bem físico. Se tem vaga em escola, se tem água, se tem cadeira, e, às vezes, tipo, até em saúde, se tem atendimento. E aí a gente até esquece que, em saúde, a maioria das políticas públicas deveriam ser voltadas para a prevenção, para que a pessoa não tenha que ir no hospital, mas ela tenha condições, tipo assim, não precisa, o hospital tem que ser a última medida, ou seja, saneamento básico. Saneamento básico evita que uma pessoa tenha problema de cólera e vá ao hospital. Então, a minha pergunta é: o que o governo de Brasília tem feito para manter, dar uma continuidade a essa gestão estratégica para uma cidade sustentável? Edelbrando? Edelbrando. Tá. Bom dia a todos. Na realidade, todas as falas foram muito pertinentes ao tema, mas eu queria só, talvez, para ver uma provocação mesmo. Eu fui prefeito numa cidade do interior, cidade pequena, né? Do Grande Sertão, aí, Urucuia, né? E a gente teve essa experiência, mas fui servidor público, aposentei o ano passado. Bom, mas na experiência de prefeito, depois eu atuo também, continuo atuando como voluntário em projetos sociais, atuo até hoje, né? E a gente percebe essa dificuldade que na região, nós estamos articulando, são 10 municípios do Vale do Urucuia, e a gente hoje está focando muito mesmo nessa questão da melhoria da cidadania e da governança exemplar, nessa ideia de... Tanto é que o ano que vem é a primeira experiência de ter um prêmio, né, para você conferir àquele município que tiver a maior quantidade de cidadãos e governantes exemplares a partir de indicadores, né? Essa é que é uma ideia de se promover, porque a inovação na gestão da coisa pública, né? Quer dizer, só vai ter governança exemplar se a cidadania também for exemplar. E aí você tem que olhar a partir de indicadores. A dificuldade nossa é montar esses indicadores para você verificar quais são os indicadores mais adequados para você. A questão do voluntariado, por exemplo, em políticas públicas, da participação em políticas públicas, né? Então, esse é um grande desafio, porque a questão da mentalidade de um desenvolvimento sustentável, uma cultura de desenvolvimento sustentável, tem que trabalhar enquanto cultura mesmo, né? Porque a agenda que está na cabeça dos nossos governantes, de certa forma, associa um pouco ao que está na cabeça dos nossos eleitores também, né? Eu desfilei de partido político, porque foi só uma experiência, né, que eu tive. Na época, fomos embalados um pouco na experiência da agenda da ONU, 92, do Rio de Janeiro, né? Nós fizemos uma ideia de cidade sustentável lá. Na época, foi a primeira cidade de Minas Gerais com tratamento de esgoto e lixo ao mesmo tempo, certificado pela Fundação Estadual do Meio Ambiente, né? Porque nós fomos embalados no conceito da Agenda 21, 92. Então, acredito muito nesses conceitos, é importante, né? Mas o desenvolvimento sustentável, nos municípios, já que o cidadão mora no município, né, ele tem duas grandes trincheiras. Uma coisa é o aglomerado urbano na cidade, outra coisa é os ribeirinhos das bacias hidrográficas, né? É preciso empoderar tanto os ribeirinhos nas bacias hidrográficas para cuidar bem das águas e, ao mesmo tempo, na cidade, né? A questão do lixo, nós estamos discutindo hoje, é a organização da cadeia produtiva do consumo, a produção e consumo, para que, nessa cadeia produtiva, a gente possa ter os empreendedores sustentáveis. A ideia de que não dá para falar mais em lixo, é resíduo orgânico, né? Como é que você pode gerar negócio a partir do aproveitamento de todo o resíduo orgânico, né? Essa é uma experiência que a gente está puxando na região do Vale do Urucuia, mas eu acredito que partir para a inovação aberta, uma inovação social, uma agenda de cidadania e de governança exemplar, né? Portanto, eu queria dizer que estar aqui é muito bom, né?
aprendendo com vocês, né? E a temática realmente é pertinente ao trabalho que estão apresentando. Muito obrigado, Delbrando. Vou passar agora para a secretária Leane, mas ela já está com pouca pergunta, vou passar mais uma. Você disse que o importante não é onde se corta, é onde se gasta. Então, eu queria, né, que você nos contasse um pouco onde que você fica percebendo no dia a dia, olha, gostaria de gastar, precisamos gastar mais dinheiro nessa parte aqui, mas a gente não está conseguindo. Ou seja, numa perspectiva de 2030. Para ela? Tá. Jogo rápido. 10 minutos para acabar mesmo. Não é ataque, secretário, de forma alguma, mas eu queria saber, por exemplo, eu vi na apresentação da senhora sobre não ter cortes na área de educação e pagar salários em dia. Aí eu queria saber uma opinião de quem está dentro do governo, essa discrepância de informações que a gente tem e que acontece lá dentro. Saúde, você está falando? E salários, tá. Bom, eu acho que uma das grandes vantagens desses eventos é a possibilidade da gente conversar também, expor e falar sobre o trabalho, que muitas vezes a gente não tem esse espaço disponível. Queria só roubar um pouquinho do Gilberto aqui, que houve no início uma fala sobre como você levar a estratégia, como que você tem os ODS implementados ou não. Eu acredito muito em patrocínio, cada vez mais. Na minha vida profissional acadêmica, eu fui institucionalista. Eu achava que as instituições que contavam, e eu acho que contam muito as instituições, mas hoje eu vejo a diferença que faz a pessoa, que faz uma liderança. Então, essa crise que a gente vive hoje, de lideranças e do desgaste dos agentes políticos, e que todos os políticos ficam iguais, eu acho isso muito, muito perverso para a sociedade, porque eu acho que todos são diferentes, todos não são iguais, não. Então, faz diferença você ter, sim, um governante que tem uma visão de sustentabilidade que patrocina isso. Se a gente não tivesse hoje, e o Hollenberg tem uma trajetória nesse sentido, de identificação com tanto uma agenda de inovação, quanto uma agenda na área de ciência e tecnologia, quanto na área de meio ambiente, eu não estaria fazendo esse trabalho, porque se você tem alguém em cima que não acredita e não quer, não faz. Então, eu acho que esse é o primeiro elemento. O segundo é metodologia. Você tem a metodologia, metodologias existem, a gente aprende, estão aqui na universidade, os alunos, não é isso, professor? A gente passa para os alunos, eles aprendem e levam. Aí você tem a burocracia, você precisa ter uma capacidade de Estado. O Bruno está ali, o Bruno é servidor do DF, estava lá, cheguei, já tinha semente plantada, a gente desenvolveu a partir do que existia. Então, é uma série de elementos que você precisa ter e de uma persistência, porque essas metodologias o PDCA, o BSC, a gente fez lá a capacitação do pessoal durante um ano, contratamos uma consultoria para fazer, em vez de fazer capacitação em sala de aula, fazer on the job, né, como a gente chama, mão na massa, as pessoas fazendo workshop, fazendo trabalho juntos, e a tecnologia foi transferida. Você chega em alguns municípios que não têm condição de fazer isso, não é, Gilberto? Então, é uma série de fatores. Eu acho que o DF hoje reúne esses fatores. Mas, sem o patrocínio, se você não tem aqui, na liderança, alguém que esteja fazendo, eu não estou falando de mim, não, estou falando do próprio governador, que patrocinou esse modelo e que muitas cidades, você tem aí vários exemplos de cidades bem administradas, estados bem administrados, e, de outro lado, não. Eu acho que a metodologia é fundamental, facilita, mas ela não é tudo, né? Sobre a questão do lixo, eu fiquei achei muito interessante a colocação do Eduardo. A gente fez uma ação em Ceilândia, tem alguns meses, que foi nesse sentido de educação. Isso tem sido feito em algumas regiões administrativas onde é mais alto o custo da varrição. A gente gasta muito com varrição, que é esse serviço. Eu acho, até pedi que o pessoal me mandar, mas ainda não mandaram. Se chegar até o final da nossa reunião, eu passo para vocês. Mas é mais de 7 milhões por mês que a gente gasta para varrer a cidade. Aí, como é que foi essa campanha em Ceilândia? Foi na praça, aquela praça lá, que é enorme, esqueci o nome da praça, uma praça que tem um trânsito de gente muito grande. E o pessoal do SLU estava lá, os varredores, o SLU estava, e ficava 1 hora sem varrer, para as pessoas perceberem a quantidade de lixo que elas jogam
na rua. Então, 1 hora sem varrer, ficava... Aí iam os varredores, faziam a varreção e mais 1 hora sem varrer. E isso foi feito durante toda uma manhã. Essa campanha ela foi feita já em alguns lugares. Quer dizer, a gente precisa, de fato, conscientizar as pessoas, porque se gasta muito com coleta de lixo. Alguém aqui faz ideia de quanto que a gente gasta no DF coleta de lixo? Coleta e varrição, as duas coisas. Alguém chuta um número? Com coleta de lixo no DF. Tanto a coleta domiciliar, né, nas empresas e varrição. É muito, mas quanto é muito? Sete? 50? 25? 450. 450 é o orçamento do SLU. Ano. Mobilidade. O pessoal fala assim, passe livre. Não existe passe livre, gente. Passe livre é nós todos pagamos. Tá? Quanto que custa o passe livre no DF? Um número. Da universidade? Não, passe livre é diferente de PNE, que é o portador de necessidade especial. Vamos somar os dois, então, o passe livre e o portador. Quanto você acha que gasta por ano? Que a gente paga para as empresas? 300 milhões. Não existe almoço grátis, gente. Tudo a viúva paga. Todos nós pagamos tudo. Então, toda vez que o pessoal... Eu, uma vez, fui na escola de ensino médio e estava aquela meninada se incendiando porque eu fui lá, o meu passe, tarará, tarará. Eu falei assim, você sabe quanto que custa o seu passe para todo mundo, para você estudar? Então, eu estou pagando, mas eu estou pagando tudo bem, eu tenho alta renda. Agora, a pessoa que está lá, comprando, quando ela compra qualquer coisa, paga o ICMS dela e vai para o governo paga, está todo mundo pagando. O mais pobre está pagando para você estudar, porque quem está no ensino médio no Brasil já é. Mas isso já é uma diversionista. Mas é para dizer assim, é fundamental isso. Algumas ações têm sido feitas nesse sentido e nesses lugares que são concentrados. A Dalva pediu para eu listar algumas ações, né, que estejam conectadas com a sustentabilidade. Eu trouxe aqui alguns projetos maiores, mas eu vou fazer uma listinha rápida. Ônibus não poluentes. Nós estamos cobrando das empresas, estão sendo implementados. Não sei se alguém já viu aí, tem os ônibus, eles caminham com... Tem uma frase, esse ônibus é muito vive do ar, hidrogênio, enfim. Ciclovias e calçadas tem sido uma prioridade. Então, a gente... Nos últimos 3 anos, foram mais de 30 milhões gastos. Tem 2 grandes ciclovias, a CPTG está sendo realizada. Enfim, isso tem sido uma... Agora, vocês não vão ver no plano piloto no Lago Sul, porque quando chega lá, eu falo assim, plano piloto Lago Sul, Parkway, não é prioridade. Prioridade são as áreas vulneráveis. E isso faz parte do outro pilar da sustentabilidade, que é a sustentabilidade social. Se tiver que fazer uma calçada no Lago Sul, no Gama ou na Ceilândia, vai ser feita nesses lugares. Então, a gente tem, por exemplo, na área social, esses investimentos em infraestrutura, Pôr do Sol, Sol Nascente, Buritizinho, Vicente Pires, tem sido feito, calçamento, águas pluviais, esgoto e água, a parte mesmo de crianças na escola, expansão do saúde, mais centros de língua. A gente triplicou o número de centros de língua no DF e abrimos para a comunidade, porque estava fechado. Eu fui aluna de centro de línguas, meu inglês, meu francês, eu estudei no centro de línguas. E hoje tem no Paranoá, tem no Varjão, tem em várias cidades. Ainda na parte ambiental, aumento de plantio de árvores, isso tem aumentado bastante. Nova Cap, Jardim Botânico, tem feito muito plantio. E na parte de economia, aumento de investimento de P&D, investimento na economia criativa, que, você veja, nessa crise toda, 2015 para cá, houve um aumento de 5% no número de empregos de tecnologia no Distrito Federal, e também cerca de 3%, 4% na área de cultura. O DF, eu acho que eu não sabia quando eu fui trabalhar lá, mas é o 3º polo de economia criativa do Brasil. É o 3º maior gasto, 3ª maior participação no PIB, na área de ciência, tecnologia, cultura, economia criativa, como um todo, design,
quase 4% do PIB, só fica atrás de São Paulo e Rio. E a gente acabou de entrar para a rede de cidades criativas da Unesco, tem umas 2 semanas, Cidade Criativa do Design, por causa dessa gestão estratégica, só para encerrar, porque senão ele ali vai querer bater em mim. O que é que está sendo deixado para o futuro, né? A gente fez um planejamento estratégico de 4 anos. A gente fez 2016, porque quando você entra, tem um PPA que já vem do governo anterior. Então, a gente fez 2016, 2019, que já entra no primeiro ano do governo seguinte. A gente tem trabalhado lá com a nossa área técnica para fazer o alinhamento do próximo PPA com os ODS, para que a gente já possa incorporar e isso sejam as metas, não sejam metas de governo, mas metas de Estado. Mas tem algumas ações que a gente está fazendo que não vão ser para esse governo, serão para o próximo. Por exemplo, tem uma operação de crédito que chama-se Brasília Cidade Sustentável, de $100 milhões, que é todo para a parte de também encerramento do lixão, algumas ações, mas infraestrutura em áreas vulneráveis. Tem o Fomplata também, uma operação de crédito para que a gente possa terminar o projeto Orla. O projeto Orla, que é aprovado por 80% da população. Eu acho que é a ação do governo, o governo é mal avaliado. Mas a única ação que eu acho que tem 80% da aprovação é o projeto Orla, que é uma recuperação da Orla para a cidade, né? A cidade é um espaço público que tem que ser ocupado pelo público. Então, o Fomplata são $50 milhões para fazer uma parte recuperação de nascentes, e ele chama Brasília Cidade das Águas, que é a parte da orla, e uma parte vai para recuperação de nascentes. Para o próximo governo estão ficando um Hospital do Câncer, que o projeto está sendo realizado, projeto executivo e tal, a gente vai tentar licitar até o final do ano que vem. O governador vai receber uma homenagem agora, 14 e 15, em Genebra, de uma organização internacional, pela construção do hospital de crianças, o nosso hospital infantil, que vai ser entregue no início do próximo ano. É um hospital de 220 leitos. Hoje, o Hospital da Criança tem 18 leitos, ele vai ter 220, vai ser todo operado pela OS, que derivou da Abrace, né, que é uma organização social muito séria. Vai ter transplante, tudo que hoje não tem. Uma parte é feita no hospital de base, mas com filas muito grandes. Então, vai ser feito nesse hospital, e ele vai ser homenageado agora num evento sobre a ODS. É a Agenda 2030 em Genebra, e Brasília vai ser Brasília e o Estado do Paraná. DF e Paraná vão ser homenageados nesse evento lá. Então, para o próximo governo, fica a questão ainda da saúde básica, de expansão, porque o ideal é expandir até 80%, pelo menos, e do Hospital do Câncer como um projeto de algo que é uma epidemia. E Brasília acaba sendo uma cidade polo. A gente tem 20% dos atendimentos no DF são de fora do DF, na rede. Tem hospitais que 40% do atendimento é de Goiás. Porque a política de Goiás, da região do entorno, foi não fazer hospital. Não existe um hospital em volta do DF. E aí a mulher começa a ter dores do parto em Águas Lindas, ela vai para Brasilândia ou ela vai para Ceilândia. Brasília tem uma baixa taxa de mortalidade infantil, mas tem uma alta taxa de mortalidade materna por causa disso, porque as mulheres chegam do entorno, que é uma área extremamente pobre, a área mais pobre de Goiás fica em volta de Brasília, elas não fazem o pré-natal e chegam já praticamente em situações que é muito difícil salvar. Então, é uma contradição. É a menor taxa de mortalidade do país, mas é uma taxa alta de mortalidade materna. Então, é muito importante as ações que a gente tem feito também no entorno. Foi inaugurada esse ano a estação de tratamento de esgoto de Águas Lindas, que não atende o DF. Ela atende só o entorno. Nós investimos mais de 100 milhões. Por quê? Porque é uma região extremamente pobre, é a região do entorno, a maior parte das pessoas acaba transitando de lá para cá, e tem impacto direto na saúde do DF, porque sem o esgoto, sem o devido acesso, você tem um aumento das doenças, esgoto e água. Então, foi a parceria com a Saneago, a gente fez a estação, eles deram recurso para a gente conectar, porque eles não tinham nem capacidade para fazer a conexão da tubulação. Quem fez foi a CAESB. Então, são ações assim. Claro, a gente tem, eu acho que o grande desafio que o país tem, aí voltando para a questão global, é difícil você fazer um planejamento desse para o mundo inteiro. Você tem a África e tem Genebra, né? Você tem Suíça. E o Brasil é a mesma coisa, e Brasília também. Brasília é uma cidade que tem desafios enormes. A estrutural ali, você tem Santa Luzia, que é um lugar paupérrimo, onde tem crime, onde tem, né,
Tem lugares no DF que a taxa de desemprego dos mais jovens, se for negro, é 35%. Taxa de desemprego do jovem negro em áreas muito deprimidas, vulneráveis, é de 35%. É extremamente, muito mais alto do que a média para a mesma faixa etária, dependendo de onde for a região administrativa. Convido vocês a visitarem o site do Codeplan, que está muito legal. A gente conseguiu regionalizar os dados, porque o IBGE trata a gente como cidade. Então, a gente foi lá e baixou os microdados e conseguiu fazer muita coisa por região administrativa. Então, realmente, você consegue ver que tem regiões que precisam de uma atenção. E Brasília é conhecida por ser a Ilha da Fantasia, mas só é um pedacinho dela, é uma Ilha da Fantasia. No resto, ela é uma cidade com grandes desafios também. Mas eu acho que era... Não, ele falou dos salários. Como é que é isso? A verdade é o seguinte, 77% do nosso orçamento hoje são 42 bi. Nós somos robustos, né, vamos dizer assim, né, cheinhos, a gente está bem na foto. Quase 80%, dos 77% hoje, quando nós entramos, era 81% do nosso orçamento, das receitas, vamos dizer, orçamento, das nossas receitas reais, não a receita estimada de operação de crédito, alienação, receita que entra no caixa. Era 81%, hoje são 77% do que tudo que entra vai para pagar salário. Investimento está em 2%, a gente dobrou, porque era 1% no primeiro ano, baixíssimo. Mas não é diferente da média do Brasil. O Brasil é 2,5%. O que seria uma taxa ideal? 10%. Né? Alguns economistas falam que o ideal de investimento em infraestrutura para o Brasil, em 10 anos, ser um país, né, que tenha, é 10%. Nós estamos investindo, agora estamos conseguindo recuperar um pouco, e menos de 20% para custeio. Quer dizer, é uma divisão absurda. Os salários do DF, eles são competitivos com os da OCDE. O salário do setor público no DF é competitivo com a OCDE. A gente, nos últimos anos, por questões políticas, foram dados aumentos sem ter devido estudo de impacto. Eu acho que fizeram estudo de impacto, disseram que não podia dar, aí eles fizeram do mesmo jeito, né? Por causa da pressão, que não é fácil. Não é fácil. A gente entrou lá em janeiro de 2015, você ter 32 sindicatos em greve, e lá embaixo, o dia inteiro, aquela música do Roberto Carlos e da Ivete Sangalo, que ninguém aguenta mais, e gritando seu nome. Não é fácil, né? E para um governador, para a gente que é mais técnico, você está ali fazendo o seu trabalho, mas para o governador ele foi eleito, né? Isso é um impacto enorme. Não é fácil você fazer isso. Então, houve essa decisão de não dar os aumentos do salário, que foi uma decisão corretíssima. O impacto desse aumento hoje, que eles estão brigando na justiça, é 9% na média, mas é um estádio por ano. 1 bilhão e 800 milhões por ano. Uma creche custa 3 milhões. Uma escola custa 10 milhões, 15 milhões, dependendo do porte da escola. O Hospital da Criança está custando 120 milhões, um hospital de 220 leitos. O Hospital do Câncer está orçado em 180 milhões. Como é que você coloca 2 bilhões por ano para aumentar 9% o salário dos servidores? Não é que o servidor... Eu sou servidora pública, não é que não tem que ser reconhecido, mas que você não pode colocar como prioridade uma pressão desse tamanho. Tendo dito isso, durante todo esse tempo, os salários têm sido pagos no mês. Teve um mês que foi parcelado, que foi em fevereiro de 2015, que foi no primeiro ano. Depois disso, não houve parcelamento de salário. Os salários são pagos até o 5º dia útil de todo mês. O que atrasa aqui no Distrito Federal, o 13º não é pago no final do ano, ele é pago mensalmente, o que é bom para o fluxo de caixa, porque ele vai distribuindo, mas é pago até o dia 15 de cada mês. Então, não tem atraso. Tem estado que está dividindo 6 vezes, Rio Grande do Sul está dividindo, da última vez que eu estive lá, era em 7 vezes no mês. Eu falei, mas como é que pode? Porque 2 vezes por semana cai um dinheirinho na sua conta. Mas é a realidade do país. Aqui a gente conseguiu segurar com muito esforço. Isso não é reconhecido, não pelos sindicatos. Eu acho que é reconhecido pelos servidores. Eu tenho 2 irmãs que são da Secretaria de Educação, e elas falam, se eu receber meu salário em dia, está tudo bem. Eu acho que essa é a discussão que a gente tem que fazer, voltando para os 4 objetivos da nossa Constituição, que é, você quer ter uma sociedade mais igualitária, então vamos discutir quem são os donos do orçamento.
E se é isso mesmo que a sociedade quer, porque essa discussão não é feita. Os setores organizados, eles se mobilizam e se apropriam dos recursos públicos e essa discussão não é feita. Eu acho que houve muita responsabilidade, não se retrata, às vezes, na forma como isso é passado ao público, mas salários são pagos em dias. Só para vocês terem uma ideia, a folha do Distrito Federal, hoje, são 27 bilhões, incluindo a área de segurança, que é paga pelo governo federal, Fundo Constitucional. 27 bilhões de reais é a folha de pagamento. Eu acho que a discussão, por exemplo, sobre qualidade de serviço público tem que ser feita. A gente mandou um projeto de avaliação do servidor, só não fizeram meu enterro lá embaixo do boletim, entendeu? Mas tem que discutir, gente. E eu sentei com o sindicato dos professores e falei, vocês não avaliam os alunos? Vocês não fazem a prova do aluno para saber se o aluno sabe ou não sabe aquele conteúdo? Então, vamos avaliar. É importante para a pessoa, é importante para a categoria, é importante para o chefe, é importante para quem está pagando esse serviço. Mas essa é uma discussão que não está sendo feita. Então, só para responder a sua pergunta aí sobre essa questão. Ok, já são 10, agora já ultrapassamos o tempo aí 10 minutos. Tem alguma fala para encerrar, Gilberto? Só responder rapidamente o Cássio, né, que me perguntou sobre que ações a Frente Nacional de Prefeitos está adotando no sentido de profissionalizar a gestão municipal. Bom, primeiro que a missão institucional da Frente Nacional de Prefeitos é zelar pelo interesse das cidades junto ao Parlamento, ao governo federal e ao judiciário. Não é bem uma missão institucional de capacitar e oferecer instrumentos de gestão para os municípios, né? Isso, mas, mesmo assim, a Frente Nacional de Prefeitos tem alguns projetos em desenvolvimento com algumas instituições parceiras, e aí eu poderia falar aqui mais uma hora sobre isso. Mas, por exemplo, nós temos uma publicação anual que chama-se Multicidades, que é a principal publicação sobre dados fiscais do país. Então, aqui tem um raio-x das principais receitas e despesas dos municípios brasileiros, com o objetivo de sugerir aos prefeitos que, ao analisar esses dados, né, zelem pelo equilíbrio fiscal nas suas cidades. Receita e despesa iguais. Eu vou deixar um exemplar com a Liane e outro com o professor André, e depois nós estaremos juntos na quinta, eu lhe passo essa publicação. Tem também no nosso site, que vai ser na semana que vem lançado, uma bolsa de ideias de gestão, que são ideias premiadas no Brasil, de tal forma que os prefeitos possam lá se inspirar para ter... e também incentivamos a articulação dos fóruns dos secretários municipais, que, na troca de informações técnicas entre os secretários, alimentam o discurso dos prefeitos de forma mais consequente para a construção de cidades melhores. Enfim, algumas ações, mas tem outras adotadas nessa direção. Muito obrigado pela atenção dos senhores, viu? E obrigado pelo convite mais uma vez. Que a gente não precisa responder hoje, mas talvez no relatório final que a gente vai fazer pós-evento, a gente queria, se vocês puderem, contribuir com esse desafio. Aí foi o próprio pessoal da Publicai que colocou o desafio para a gente aqui, né? Falou para ressaltar aqui a importância, a necessidade de uma perspectiva de longo prazo para o Brasil. Podemos pensar em 2030, mas é em 2018, ano que precisamos tomar decisões importantes para o nosso futuro. Então, vem o desafio. Em 2018, no 2º Congresso Brasil 2030, ao perguntar o que fizemos nesse período de um ano para alcançar o que queremos em 2030, o que você gostaria de responder? Né? Então, a gente vai depois passar mais formalmente essa questão, aí daqui uns dias, se vocês puderem responder, para nós será uma grande honra. Gente, muito obrigado. Passo a palavra aqui para a Giovana para o encerramento. Nós encerramos neste momento a mesa inicial Gestão, Cidades Inteligentes e Sustentabilidade. Ao encerrar, desfazemos a mesa dos trabalhos, agradecendo a presença de todos os convidados e autoridades e demais participantes.